Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versos 10 ao 18. Vamos ouvir a leitura da palavra. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum e na sua mente carnal. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nesta passagem da palavra de Deus, o apóstolo Paulo descreve ricamente a suficiência de Cristo. E no versículo 10 de Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estáis perfeitos nele, isto é, em Cristo. Em Cristo estáis aperfeiçoados. A ideia aqui é a seguinte: Cristo é totalmente suficiente e nós fomos colocados em Cristo, e dele recebemos a sua perfeita suficiência. Assim como Cristo é totalmente suficiente, nós somos totalmente suficientes nele. Cristo está cheio de suficiência e nós estamos cheios da suficiência de Cristo. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Cristo é a essência, a substância e a sustentação da nossa vida espiritual. Em Cristo temos tudo perfeitamente. Isto significa que Cristo nos basta. Não se trata de ter uma porção de Cristo, mas de estar cheio dele mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo na vida cristã depende disto.
estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, a sua vida ressurreta, justa, santa e totalmente suficiente. O que é maravilhoso no Evangelho não é o que Cristo nos dá, mas o que Ele é e vive em mim. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Você quer mais? Tem mais, porque Cristo é sempre mais em mim. Cristo, diz a palavra, é vida em abundância e cada vez mais. Ele é vida em mim. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na vida espiritual, porque Cristo é tudo em nós. Cristo vive em todo aquele que crê que com Ele morreu e ressuscitou. Desse momento em diante, não haverá mais barganhas com Deus, porque Cristo em mim me satisfaz totalmente. O que me satisfaz não são as bênçãos de Cristo, mas Ele mesmo revelado em mim. A vida cristã verdadeira não é o que nós fazemos para Cristo, mas o que Ele é e vive em nós. Cristo, nossa suficiência. Cristo em mim, minha suficiência. A minha suficiência é Cristo no meu interior. O termo suficiência significa recursos interiores provenientes do Senhor em nós. Você está experimentando a suficiência de Cristo em seu interior? Quando você se apoiar na suficiência de Cristo em seu interior, o seu coração encontrará o descanso que você tanto necessita. Vós estáis aperfeiçoados nele. Não é uma perfeição ética, uma perfeição estética. Não, é a perfeição de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós que vai se manifestando em nós a cada momento. Vós estáis aperfeiçoado nele. Você crê nisto? Vós estáis é tempo presente e significa que você experimenta e continua experimentando a suficiência de Cristo aqui e agora. Em outras palavras,
nada falta ao relacionamento dos crentes em Jesus Cristo com o próprio Jesus Cristo, com Deus. Não falta nada no nosso relacionamento, porque Cristo é suficiente para nós e nele estamos aperfeiçoados. O apóstolo Paulo reitera a superioridade e preeminência de Cristo sobre todos os poderes, dizendo: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não existe no universo nenhum poder, nenhuma autoridade que esteja acima de Cristo. Cristo é sobre tudo e sobre todos. Cristo manda em tudo e em todos pelo seu poder. E Cristo, com todo esse potencial, está em mim, vive em mim. Então, eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso reverenciar outra coisa, alguém que não seja Jesus Cristo em todo o universo. É Ele e ninguém mais. Colossenses capítulo 2, o verso 11. Nós analisamos um pouquinho o verso 10. Estamos tentando mostrar para os irmãos a grandiosidade da suficiência de Cristo, que Cristo é suficiente para todos nós e para cada um de nós em particular. Cristo é suficiente. Então, Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nele, em Cristo, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, isto é, mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão feita por Cristo, pelas mãos de Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho uma outra versão aqui deste texto que vai nos ajudar a entender melhor a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão executada, realizada por Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora.
Circuncidar significa cortar em círculo. Circuncisão é uma operação cirúrgica que remove o prepúcio do pênis. Importante em termos higiênicos, também importante em outros aspectos. No 8º dia do nascimento era realizada a circuncisão. Esse pacto da circuncisão com Deus, no caso dos judeus, estava tipificando a circuncisão de Cristo, ou feita por Cristo em nós, na nossa natureza pecadora, no sentido de cortar a nossa velha natureza pecaminosa na cruz, nos libertando totalmente dela. Então, não se trata da circuncisão feita em Jesus Cristo ao 8º dia do seu nascimento, mas a circuncisão feita por Cristo em nós na cruz do Calvário. Essa circuncisão não foi feita por mãos humanas, ela foi executada por Cristo, pelo poder de Cristo na cruz. Que circuncisão é esta? É a nossa morte com Cristo na cruz. Trata-se da suficiência de Cristo que nos crucificou com Ele. Pela nossa morte com Cristo, Ele nos libertou da nossa natureza pecaminosa, pecadora, ímpia, perversa e depravada. Quando Cristo foi crucificado, Ele cortou da nossa interioridade a natureza pecaminosa e as nossas ligações com ela. Como foi possível ao pecador morrer com Cristo na cruz para que a sua velha natureza fosse cortada, fosse destruída, removida de nós, para que nós ficássemos libertos dela? Como foi possível ao pecador morrer com Cristo? Paulo nos responde como foi possível ao pecador morrer com Cristo no versículo 12. Você pode ler. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que é batismo? Batismo é colocar alguma coisa dentro de outra. Batismo significa mergulhar, identificar, inserir. Nós fomos batizados em Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Ou seja, nós fomos colocados no corpo de Cristo na cruz. E pelo corpo crucificado de Cristo, nós morremos.
porque nós fomos batizados ou colocados no corpo de Cristo. E pela nossa morte com Cristo, Ele nos libertou da nossa velha natureza pecaminosa, pecadora, carnal, terrena, maldosa, perversa e diabólica. A morte de Cristo por nós é também a nossa morte com Ele para o pecado. O nosso batismo em Cristo foi na sua morte e também na sua ressurreição. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo aqui, irmãos, não é água. Batismo aqui é quando Cristo nos atraiu e nos colocou no corpo dele, no momento em que ele foi levantado da terra sobre a cruz, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, eu creio a minha atração no corpo de Cristo. Eu creio a minha atração no corpo de Cristo. Creio a minha morte no corpo de Cristo na cruz. Creio a minha ressurreição em Cristo. E creio também que a partir da minha ressurreição em Cristo, Ele está em mim, vivendo a sua vida. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão colocadas na Palavra de Deus, nas Escrituras, em um conteúdo para ser experimentado por cada um de nós, pela fé no seu poder, no poder de Deus. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus neste versículo. Vos deu vida juntamente com Ele. Vos deu, está no passado. Quando foi que Deus nos deu vida? Ele nos deu vida quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Porque aqui diz: vos deu vida juntamente com Ele. Ele aqui é Cristo, perdoando todos os nossos delitos, nossos pecados. Que suficiência é esta, irmãos? Precisamos abrir os nossos olhos para esta suficiência maravilhosa de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus faça a abertura dos nossos olhos, para que vejamos a suficiência de Cristo. Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos.
Como que Ele nos deu vida? Como que Deus nos deu vida? Pela nossa ressurreição com Cristo. E esta vida é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós é suficiente. Não tem nada a ver com religião. Nada. Só que tem mudança. Tem mudança. Eu já disse aqui para os irmãos que o olho de Deus está em todos. Ele vê tudo. Tudo que acontece no universo está em nós também. Mais do que isso, o próprio Deus está em nós. Agora, o olho do diabo não está em todo o universo, porque ele não tem condições de ver tudo. Então o diabo prioriza algumas coisas. E você, nova criatura, você nascido de novo, você que prega o evangelho verdadeiro, o diabo está de olho em você. Nova criatura, irmãos, não anda por aí de qualquer jeito, não. E se você anda, tome cuidado. Não é brincadeira, não. Nós temos uma mensagem nesta cidade. Uma mensagem grandiosa. Não faça vergonha, não. Vê lá se você corresponde exatamente à mensagem grandiosa que você disse que prega e tem. Porque Cristo é a nossa vida. Somos nascidos de novo ou não somos? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Que preciosidade, que suficiência de Cristo está exposta aqui, irmãos, anunciada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A palavra de Deus diz que o escrito de dívida que nos era contrário à maldição da lei foi tornado sem qualquer efeito sobre nós. Jesus anulou na cruz. Ou seja, toda e qualquer condenação que pesava sobre nós foi removida totalmente, inteiramente, quando Cristo morreu por nós e nos levou a morrer com Ele na cruz. O homem, por causa do pecado, se tornou um maldito. Todos nascem debaixo de maldição. A maldição do pecado. A vida de uma pessoa é cheia de maldições, derrotas e tristezas, até que ela seja salva
em Cristo. Cristo nos resgatou da nossa maldição. Sendo o pecador maldito pelo pecado, só ficará livre de sua maldição por meio da sua morte com Cristo na cruz. A palavra diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não bastava Cristo ter morrido por nós, Ele precisava nos levar a morrer com Ele. Então, Cristo, em seu grande amor, nos atraiu assim na cruz. Em Cristo fomos batizados, identificados e mortos para o pecado. Cristo nos fez morrer com Ele na cruz, para remover de nós todas as nossas maldições. Não tem maldição, acabou. Não precisa ficar com medo de praga, de maldição. Acabou. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e cheia de maldições, e pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida justa e santa. Mas é preciso crer para experimentar a nossa morte e ressurreição com Cristo e a sua vida em nós. Tudo o que é maldição que recebemos dos nossos antepassados, começando pela natureza pecaminosa, foi extinta na cruz. Acabou tudo ali em Cristo na cruz. Nada que foi crucificado em Cristo tem poder de nos atingir. Nada. Nenhuma maldição tem domínio sobre uma pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo. Não há nenhuma maldição que já não tenha sido eliminada por Cristo na cruz. Toda maldição que estava em nós e sobre nós foi desfeita. Nenhuma escravidão permanece depois que morremos e ressuscitamos em Cristo. Pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora? O que eu faço? Nada. Apenas creio. Então, creia. Irmãos, a nossa conta foi paga. A nossa conta foi paga e está cravada na cruz. Dá para crer? Se você creu que foi justificado de tudo, que a sua conta foi paga, está cravada na cruz, então louve a Deus. Louve a Deus o tempo todo. Viva alegre e agradecendo ao Senhor por ter nos libertado. Se alguém lhe perguntar qual o motivo da sua alegria, responda: Cristo pagou a minha dívida. Ele morreu por mim
e me fez morrer com Ele para o pecado, ressuscitou, e também fui ressuscitado com Ele, e agora Ele vive em mim. Conte a razão da sua alegria, do seu louvor às outras pessoas. Volto ao que eu disse agora há pouco. Se você é cheio de gracinhas com as pessoas, se você vive de tititi com as pessoas, com os ímpios, então você não vai poder contar nada para elas mesmo, porque elas não vão acreditar. Não leva você a sério. Não leva você a sério. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui está outra expressão fantástica da suficiência de Cristo. Um dos grandes efeitos da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo é o fim da servidão a Satanás. Na cruz, Cristo tirou o poder de Satanás de sobre nós. Fomos libertos do controle de Satanás e seus demônios. Fomos libertos do controle de Satanás e seus demônios. Satanás já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo, nem iludi-los com seus enganos e nem vencê-los com suas acusações e tentações. Cristo derrotou Satanás, tirou o seu poder sobre nós e exibiu ao mundo inteiro a sua vitória na cruz, onde foram tirados todos os nossos pecados e a nossa conta foi pregada. E mais, a nossa velha natureza pecadora foi crucificada com Ele para que não mais venhamos a servir ao pecado. Nós precisamos crer nesse triunfo de Cristo sobre o imperador das trevas. O triunfo de Cristo é o nosso triunfo em Cristo sobre Satanás. Satanás não tem mais nenhum domínio sobre os libertos de Deus. A condição que Satanás tinha de nos molestar findou-se para sempre na cruz. O diabo ainda exerce algum poder neste mundo, mas por permissão. O diabo ainda exerce algum poder neste mundo, mas por permissão de Deus. Pois ele só pode executar aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Então, está tudo controlado por Deus desde sempre. Gosto muito da maneira como o apóstolo Pedro se refere ao nosso adversário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Você já percebeu esse leão bramando ao seu redor? Ele brama perto de mim quase que direto. Dá para perceber o rosnado do bicho. Satanás é comparado como um leão que anda ao derredor, fugindo, não,
Satanás é comparado como um leão que anda ao derredor, rugindo e buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar significa que tem gente que ele não pode tragar, mas só andar ao seu redor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, diz a palavra. Irmãos, não precisamos temer o diabo, nem insultá-lo, mas apenas resisti-lo pelo testemunho da palavra. Tiago disse o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Resistir o diabo com a palavra de Deus. Mas não basta apenas citar a palavra. Não basta. É a palavra operada em nós e através de nós. Deus opera a sua palavra em nós e através de nós quando cremos na sua palavra. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós, eu creio. Mas a palavra de Deus também diz que nós morremos com Cristo, então eu creio que eu morri com Cristo. A palavra de Deus diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, então eu creio que eu ressuscitei com Cristo, que eu estou ressuscitado em Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo vive em mim, eu creio no viver de Cristo em meu interior. A palavra diz que Satanás foi vencido e despojado por Cristo na cruz, eu creio. É isto que resiste Satanás e que também o afugenta. Por que Satanás não foi ainda lançado no abismo ou no lago de fogo? Porque Deus tem um projeto, porque Deus tem projetos para este mundo. Mas chegará a hora que Deus dirá: basta. Basta para o demônio, basta para os pecadores, basta para este mundo caído. Aí Deus o banirá para sempre. Quando chegar o momento determinado por Deus, Deus irá banir Satanás para sempre, e com ele os seus seguidores, demônios e homens que permanecem rebelde contra o Filho de Deus. A suficiência de Cristo nos basta. Por isso, o apóstolo Paulo disse: ninguém, pois, vos julgue, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém tem condições para nos julgar, porque nós não acrescentamos nada à suficiência de Cristo. Não é Cristo e algo mais, é Cristo somente. Agora, se você é um legalista, fique com o seu legalismo, mas não me venha me impor o seu legalismo, porque para mim basta a suficiência de Cristo. Não me venha trazer revelações fora da pessoa de Cristo. Toda a revelação de Deus está na sua palavra escrita e diz respeito a Cristo. Então não me venha com lero-lero, conversa mole. Quem crê
na suficiência de Cristo, esse vive na dependência dele e da sua palavra.